Desfalque, titular do Mengão cortado de jogo no Chile. Rubro-negro toma providência. Bruno Spindel esculachando a arbitragem. E pós-jogo de Bragantino 1, Flamengo 1 com muitas polêmicas, hein? Fala aí, Urubuzada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Mengão. Tô chegando nessa terça-feira com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. E antes de começar o nosso vídeo, eu queria pedir a você, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, aproveita para compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos rubro-negros e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso mais querido. E normalmente, como a gente sempre começa, o pós-jogo de hoje é polêmico. Bragantino 1, Flamengo também 1 pela quinta rodada do Brasileirão no estádio Nabia Bichedi, no Nabizão, em São Paulo, no último sábado, dia 4 de maio, às 18h30. O gol do Flamengo foi marcado por Bruno Henrique aos 79 minutos, lá no finalzinho da segunda etapa, com assistência do mago uruguaio, do meia uruguaio, De La Cruz. O gol do adversário, o gol do Bragantino, foi marcado por Pedro Henrique, com assistência de Gustavo Neves, aos 30 minutos do jogo, 30 minutos do primeiro tempo. Os cartões amarelos do rubro-negro, o Alan Igor Jesus por uma falta e o Tite por reclamação com a arbitragem, por uma reclamação da arbitragem. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso. A escalação, o técnico do mais querido mudou seu esquema tático, que ele sempre usava no mais querido, o 4-3-3, e utilizou na partida um 4-4-2. Além disso, poupou o Varela, que sentiu dores musculares antes de Flamengo 1, Amazonas 0, e também poupou o Fabrício Bruno pela sua longa sequência de jogos. Em seus lugares, entraram o lateral direito Wesley e o zagueiro Léo Ortiz. Com isso, o time que entrou em campo foi com Rossi no gol, Wesley na direita, Ayrton Lucas na esquerda, a dupla Leléo, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alan e Igor Jesus na volância, Gerson e De La Cruz um pouco mais à frente, e no ataque Bruno Henrique e Pedro. Os desfalques, Everton, Cebolinha e Arrascaeta em transição, viajaram até para São Paulo, mesmo que eles não participariam desse jogo, mas eles vão participar do de hoje contra o Palestino. E o Eric Pulgar, esse nem viajou para Bragança Paulista, né? Onde o Flamengo ia enfrentar o Bragantino. Ele tá com entorse no tornozelo esquerdo, mais ou menos 2 semanas de recuperação. Por isso, como a viagem de São Paulo para o Chile é grudada, são juntas, não vai voltar para o Rio de Janeiro. O Eric Pulgar nem viajou para São Paulo, já que ele não teria condição de jogos nem para uma e nem para outra partida. E vamos então para os destaques, a atuação do Flamengo. Um primeiro tempo ridículo no Nabizão. Na segunda etapa melhorou. A gente merecia ter vencido esse jogo na segunda etapa, mas teve um problema ali no meio que daqui a pouco a gente vai comentar. Além disso, tem o Tite que mudou o esquema no meio da partida. Ainda nos 36 minutos do primeiro tempo, ele tira o Igor Jesus, que errou lá no lance do gol do Bragantino, e coloca o Luiz Araújo, o seu preferido ali na ponta direita, refazendo o seu tradicional 4-3-3. Resumindo, não mudou muita coisa ele fazer o 4-4-2 na escalação, já que ainda no primeiro tempo, ainda faltando um bom tempo para ir para a segunda etapa, para ir para o intervalo, ele já fez de novo o seu 4-4-3. E quando então o Igor Jesus foi substituído ainda no primeiro tempo, ele chorou muito no banco de reservas. Ao ser substituído, ele fez sempre aquele sinal de não com a cabeça, sentou no banco chorando muito e o Fabrício Bruno foi até lá consolar ele, só que depois ele ficou isolado. Depois no vestiário, o Tite abraçou ele, foi acolhido pelos jogadores do Flamengo, pediu desculpas ao Igor, mas no banco ele ficou abalado. E agora o mais tenso, né? A arbitragem tenebrosa desse jogo. Teve 2, 3 lances, vamos considerar, que teve uma polêmica absurda depois desse jogo. Primeiro,
o lance da anulação da expulsão de Luan Cândido. Chegou o Pedro ali, dominou uma bola ali no meio de campo. O De La Cruz veio passando correndo. O zagueiro deu uma cortada no De La Cruz. Cartão vermelho claro. E aí eles foram no VAR. Eles acharam uma falta do próprio De La Cruz que nunca existiu. Eles primeiro tentaram dar o cartão amarelo, depois eles tentaram ver se estava impedido por algum caso ali o De La Cruz, e depois eles ainda viram essa falta do meio uruguaio que nunca existiu. Até que eles conseguiram arrumar uma coisa para tirar esse cartão vermelho do Luan Cândido. Isso ainda foi no primeiro tempo. Depois teve um pênalti no Luiz Araújo aos 44 minutos da segunda etapa, que o juiz nem marcou, o VAR nem chamou ele para cabine. Se deu como tudo normal, o árbitro de campo nem aí, o árbitro de vídeo nem aí, os integrantes lá do VAR também nem aí, e passou de boa. Vários pênaltis, não foi esse, teve 1, 2, 3 até pênaltis que seriam considerados para o Flamengo e que não foram marcados. Depois do jogo, como a gente disse, até o Tite, que reclamou com a arbitragem, tomou cartão amarelo. Além disso, os jogadores, os atletas, a comissão técnica, até a diretoria do Mengão reclamaram da arbitragem, essa arbitragem horrível, tenebrosa e muito ruim que a gente viu no estádio Nabi Abichedi. E vamos falar também de finalmente que o Flamengo tomou uma providência. Sempre ficava quieto depois que a arbitragem roubava contra o mais querido e agora finalmente tomou alguma atitude. Depois de Bragantino 1, Flamengo também 1, o clube carioca informou que a tradicional entrevista coletiva, aquela entrevista pós-jogo, seria apenas com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel. O técnico Tite não concedeu entrevista e os jogadores também não falaram na zona mista. Então a entrevista foi só com o Marcos Braz, só com o Bruno Spindel. O Tite e os jogadores não falaram depois da partida no Nabizão. Só quem falou foi o Bruno Henrique, naquela tradicional também entrevista pós-jogo, ainda dentro de campo. O Premier fez a pergunta para ele queria falar, e protestou contra a arbitragem depois da partida pelo Brasileirão lá em São Paulo. Palavras do camisa 27, que até marcou o seu gol no Nabizão, que empatou o jogo para o Flamengo. A gente não quer falar de arbitragem, mas não tem como. Tudo contra o Flamengo é diferente. Há poucos dias o Léo Pereira fez um pênalti e eles marcaram, aquele contra o Atlético Goianiense. Hoje tivemos um lance aqui com o De La Cruz, não foi falta, ele voltou no VAR e tirou o cartão vermelho. E agora no final um lance duvidoso. Ele não marcou o pênalti, aquele sobre o Luiz Araújo, e o VAR não chamou. A gente não sabe qual é o critério da arbitragem. Futebol está cada vez pior, então é lamentável. Além disso, depois da partida, o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, pediu para falar ao vivo no Sport TV, no fim da transmissão do duelo, para fazer reclamações à CBF. Ele, o Bruno, disse que a diretoria do Flamengo ia analisar e enviar novos ofícios à CBF e à Comissão Nacional de Arbitragem, mas lembrou que isso não valia, não tinha efeito. Além disso, citou indiretamente os presidentes, recentemente, que fizeram queixas públicas contra a arbitragem, como John Textor, que se envolveu numa polêmica toda, o dono do Botafogo, e o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, que depois daquele jogo com o Flamengo também fez um bafafá danado. E aí as palavras do Bruno Spindel. A gente vai analisar, mas a gente já enviou ofício em outros momentos e não adianta. Só o que adianta é chamar para a CPI, expor publicamente, dizer que é ladrão, dizer que tem assalto. É só isso que adianta. Para eles respeitarem o clube, é só desse jeito. Se não fizer desse jeito, não adianta. É um absurdo. Eu acho que a gente mereceu um resultado melhor hoje. Se tivesse a expulsão no início, mudava completamente o jogo. O pênalti do Luiz Araújo também. Se o critério ali foi de anular a expulsão,
tinha que ter dado o pênalti lá, com a revisão do VAR. E a gente está sendo prejudicado jogo a jogo, porque os outros clubes dizem que tem assalto, que tem roubo, afirmou o dirigente do mais querido, segundo o portal GE. Ainda falando desse jogo, na noite ainda do último sábado, a CBF divulgou os áudios do VAR no jogo entre Bragantino e Flamengo. A partida que ficou no 1-1 foi válida pela quinta rodada do Brasileirão. Prejudicado pela arbitragem no vídeo no campo, o rubro-negro reclamou da anulação da expulsão de Luan Cândido no primeiro tempo e pediu pênalti em Luiz Araújo no fim da partida. Vai lembrar que o mineiro Paulo César Zanovelli da Silva, é o árbitro FIFA, foi o comandante dentro de campo, enquanto o gaúcho Daniel Nobre Bins, também VAR FIFA, não sei como, ficou responsável pelo VAR. Gravem esses nomes, vamos ver se não vai dar polêmica até o fim do campeonato. Primeiro vamos falar do lance da expulsão. Na comunicação depois do lance entre eles, o Daniel Nobre Bins, o árbitro do VAR, inicialmente afirmou que não tinha falta nenhuma de De La Cruz no Pedro Henrique e cita contato acidental. Ele, primeiro falando. No lance da possível falta, os dois jogadores estão em deslocamento e trança o pé acidental, totalmente olhando para a bola. Não há falta! Estamos checando o impedimento, isso afirmou o Bins. Só que instantes depois, porém, a mesma pessoa, o mesmo cidadão, o Bins, o árbitro de vídeo, disse que era necessário analisar o lance, pois ele, o De La Cruz, teria uma vantagem tática ao se enroscar com o zagueiro Pedro Henrique da equipe paulista. Então, numa hora não tem falta, mas 2 segundos depois já tem que analisar, porque pode ter uma vantagem tática, Interessante isso. E sobre o pênalti pedido pelo Flamengo, em Luiz Araújo, isso aos 44 minutos da etapa final do jogo, o Zanovelli já afirmava dentro de campo categoricamente: foi na passada, foi nada não, diz o árbitro de campo. E aí depois da análise, sempre tem que ter análise de diferentes câmeras no VAR, o Daniel Nobre Bins respondeu rapidamente concordando com a decisão de campo. Tudo ok, tá? Após isso, todos os integrantes do VAR, junto com o Bins e o Zanovelli, o árbitro de campo, também concordaram com a não marcação de uma penalidade máxima a favor do Flamengo. As informações foram divulgadas pelo portal GE. E vamos falar também de desfalque, porque o Arrascaeta viajou com o time para Bragança Paulista em São Paulo, com expectativa de que ficaria disponível para o jogo de hoje, mas foi divulgado que ele é desfalque confirmado para o Flamengo no duelo contra o Palestino nesta terça-feira, às 21 horas, no Estádio Municipal Francisco Sanches, rumoroso em Coquimbo, no Chile. Como a gente disse, embora ele tenha viajado para São Paulo com expectativas de participar da partida de hoje, o meia lesionado no músculo posterior da coxa direita, ele que sofreu essa contusão no jogo contra o Botafogo, ainda está em processo de transição física, retornou ao Rio de Janeiro e vai seguir sua recuperação por lá. Então ele já está lá no Rio de Janeiro, já fez treinamento ontem no Ninho do Urubu e viajou para Bragança só para assistir o jogo contra o Bragantino. Havia uma remota chance dele jogar hoje contra o time chileno, mas mesmo ciente disso, o Camisa 14 fez questão de estar com o grupo, participou até dos treinamentos do Flamengo em Atibaia, em São Paulo, no sábado pela manhã, antes do jogo, os jogadores fizeram lá um treino, os jogadores que estão em processo de recuperação, e com todo o elenco depois da partida no domingo de manhã, no CT do Corinthians, antes da viagem para o Chile. Além do Arrasca, o Carlinhos, atacante, centroavante do Mengão, não inscrito na Libertadores, o Verton, também atacante, e o zagueiro Cleiton voltaram para o RJ. Conforme informado anteriormente, o Eric Pulgar, mais um desfalque para o Flamengo, já tinha ficado na Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro, pois já o volante já tinha sido descartado das 2 partidas, já que ele está com uma entorse no tornozelo esquerdo e ele não poderia participar nem do jogo contra o Bragantino e nem contra o Palestino, já que ele teria 2 semanas de recuperação. Então levaria mais tempo do que o intervalo entre essas 2 partidas, vamos falar assim.
As informações foram divulgadas pelo portal GE. E vamos atualizar essa tabela depois da quinta rodada do Brasileirão. A tabela atualizada do campeonato vai aparecer na tela agora para vocês. Com um empate em 1-1 contra o Bragantino no estádio Nabi Abichedino, na Bizão, o Flamengo somou mais um ponto e assegurou a 7ª colocação na tabela. Agora está em 7º colocado na tabela do Brasileirão. No total, o rubro-negro tem 8 pontos, empatado no critério da pontuação com o Palmeiras, que venceu o Cuiabá na rodada por 2-0 fora de casa. Na classificação, na frente do mais querido, estão o Atlético Paranaense e o Bahia, ambos com 10 pontos, o Botafogo, o Atlético Mineiro e o Bragantino com 9 pontos, além do Palmeiras com 8 pontos, empatado com o Flamengo, mas ele ganha em outros critérios. Então fica na frente do rubro-negro, mesmo que está empatado na pontuação. E hoje tem Flamengo, dia de colocar nos trilhos novamente, de a gente vencer na Libertadores. Palestino e Mengão, fora de casa, pela 4ª rodada da fase de grupos do Grupo E da Conmebol Libertadores 2024, no Estádio Municipal Francisco Sanches Rumoroso, em Coquimbo, no Chile. A partida vai acontecer nesta terça-feira, dia 7 de maio, às 21 horas de Brasília. Vai ter transmissão da ESPN na TV fechada e no Star Plus, um streaming também pago. A provável escalação do Flamengo, que encerrou a preparação para o jogo na tarde de ontem, da última segunda-feira, o técnico Tite comandou a última atividade no Complexo Las Rosa, no CT do Coquimbo Unido, que é um clube da primeira divisão do Chile. A imprensa teve acesso aos primeiros minutos da atividade. No treino, De La Cruz e o Bruno Henrique foram os últimos a irem a campo, enquanto Cebolinha, recuperado de lesão na panturrilha direita, participou sem restrições do treinamento. E aí, quando a imprensa já não estava podendo participar da atividade, o técnico Tite utilizou Everton Cebolinha no lugar do camisa 27 Bruno Henrique. Nas laterais, o Matias Vinha e o Wesley serão os titulares. E no meio, com o Pulgar e o Arrascaeta ausente, o Alan, o Gerson e o De La Cruz formam o trio do meio-campo. O Luiz Araújo, que começou no banco contra o Bragantino, aparece também entre os titulares no jogo. Com tudo isso, a provável escalação do mais querido tem Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga e Matias Vinha na lateral esquerda. Alan na volância, Gerson e De La Cruz um pouco mais à frente no meio de campo, Luiz Araújo na ponta direita, Everton Cebolinha, recuperado de lesão, voltando à titularidade na esquerda, e o Pedro como centroavante. Os desfalques, o Arrascaeta em transição, voltou para o Rio de Janeiro, não tem condições ainda para a partida, o Eric Pulgar com entorse no tornozelo esquerdo. Além disso, como a gente disse, o Carlinhos não inscrito também é um desfalque para o Flamengo no jogo. O pendurado do Flamengo, o Nicolás de la Cruz. Então, se tomar um cartão, fica fora da 5ª rodada na Libertadores. A arbitragem toda uruguaia. O árbitro Esteban Ostojic, o assistente 1 Nicolás Taran, o assistente 2 Martin Sopi, o 4º árbitro José Burgos e o VAR de Andrés Cunha. A provável escalação foi divulgada pelo portal GE e a arbitragem foi divulgada pela entidade Conmebol. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Mengão nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Também segue o nosso Instagram lá, urubuzinho_10, onde você participa de enquetes, de perguntas e recebe as informações do Mengão 24 horas por dia. Hoje tem Rubro Negro, 9 horas da noite dessa terça-feira. Palestino e Flamengo pela Libertadores. Tem que ganhar, hein? Uma ótima semana pra você, um bom jogo pra gente. Até a próxima. Valeu!